está em Gênesis, no capítulo 45, no versículo 4, nos diz assim a palavra do Senhor. E disse José aos seus irmãos: peço-vos que chegai-vos a mim. E chegai-vos, então disse a ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E agora, pois, não vos tristeceis, e nem vos pese aos vossos olhos, porque minha haveis vendido para cá, porque para conversão da vida, Deus me enviou adiante da vossa face, porque já houvesse 2 anos de fome no meio da terra, ainda resta 5 anos em que não haverás lavoura nessa cegar. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conversar a vossa concessão das suas terras, para que guardai-vos em vida por quando virás. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, porque o Senhor de todos a sua casa, como rege a toda a terra do Egito. Só até aqui, meus amados. Senhor Deus, meu Pai, eterno Deus, todo-poderoso, coloco diante de Ti mais uma vez, Senhor, a minha vida no Teu altar, que aqui eu estou, e peço a Ti nesse momento, Pai, que o Espírito Santo traz, Pai, cada um de nós, a Sua palavra, a revelação, ó Pai, traz a nossa vida, Pai, nosso coração, a fé e o amor da Tua palavra, Pai. Eu Te peço nessa noite, Espírito Santo, que nos traz na nossa memória, Senhor, nos renova, Senhor, com aqueles que estão também assistindo a essa programação, e essa palavra possa alcançar, Pai, cada vida, Senhor, e possa aumentar a fé de cada um, Senhor, que precisa nessa noite, Senhor, para que nós possamos ser renovados, Senhor, intermédio da Tua palavra, intermédio do Teu Espírito Santo, intermédio da Tua grandeza, da Tua virtude, do Teu poder, do Espírito Santo, é o que eu peço agora em nome de Jesus, amém, amém. Pode tomar seu assento, meus amados, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, Deus é fiel. Por que eu falo que Deus é fiel? Porque Ele sempre é fiel para conosco, mesmo nós sendo infiel para com Ele, Ele permanece fiel sobre as nossas vidas. E Deus confirmou essa palavra sobre os sonhos. Os seus sonhos não podem morrer. Seu sonho que você sonha não morrerá, não falhará diante de Deus. Se for de Deus, então, irmão, muito menos ainda que seu sonho vai morrer, porque Deus realiza sonhos ainda, amém? Glória a Jesus. Então nós vamos falar hoje a respeito de José, um sonhador. Eu olho aqui para José, um homem sonhador, um homem que sonhou um sonho quando estava dormindo, e Deus, por bondade, por misericórdia, não falhou com o sonho que José sonhou. Mas eu queria trazer algo que Deus colocou no meu coração a respeito de algo que os próprios irmãos, né, se entristeceram por algo que Deus, por bondade ali, por misericórdia de Deus, quis ver para a vida de Jacó, seu pai, que amava José de uma forma tão grandiosa. E aí fez uma túnica bonita e deu com várias cores para José. E ali os irmãos dele ficaram tristes com aquilo. Outros dizem que foram inveja, outros dizem outras coisas que eles almejavam algo e não poderia alcançar como José alcançou. Mas bem, nós podemos ver aqui, meus amados, que essa história vai nos trazer algo que é permissão de Deus. Tudo está na permissão de Deus. Muitas das vezes nós se frustramos com alguma coisa, achando que nós merecemos alguma coisa. Nós não merecemos nada. Nós
Só merece, irmão, a misericórdia, a bondade e o amor de Cristo para com as nossas vidas. Mas nós dizer que nós merece algo, nós não merece. Porque nós só faz por onde eu merecer alguma coisa. Mas se nós querer fazer, agradar a Deus de uma maior forma, irmão, mas mesmo assim nós não agradamos a Deus da maneira que nós podemos oferecer. Então muitas das vezes, irmão, nós somos muito ingratos para com as coisas que Deus faz para conosco. Mas bom, quando eu olho aqui para José, irmãos, esse jovem, ele não fez nada de errado. Um jovem que fazia as coisas que o pai mandava, ele iria, foi lá ver os irmãos dele pegaram ele e fizeram o quê? Como todos já conhecem a história. Pegaram ele e jogaram ele num poço. E naquele poço, outros já manejaram, já pensaram mal, querendo matar José. Mas não era o propósito de Deus. Não eram os planos de Deus ainda que José morresse, naquele exato momento. Mas era algo que Deus queria realizar sobre José. Sonhos que ele teve, que poderia ser não frustrado, mas o sonho dele poderia ser realizado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós deparamos nesse contexto, nós aprendemos duas coisas importantes nas nossas vidas. Que José não desistiu, não desanimou. Ele perseverou adorando a Deus, perseverou buscando ao Senhor, obediente ao Senhor, fazendo o que agradasse ao Senhor. Mas teve algo que ocorreu sobre a vida dele. Não foi imediato que o sonho dele veio a se realizar. Irmão, muitas das vezes nós se frustramos por algo que não está acontecendo automaticamente, ou vamos dizer assim, não naquele momento que você acha que seu sonho já pode se aproximar. Não é tão fácil assim. Quando eu olhei aqui para José, irmão, sei quantos anos para que esse sonho de José vinha a se realizar. Mas foi algo importante, algo que me chamou muita atenção quando eu estava meditando nesse contexto, foi algo que ocorreu sobre esses dias, de um sonho que Deus mostra para nós, muitas das coisas, realizações de querer alcançar algumas coisas, e chegamos no meio do caminho e desanimamos, porque não está chegando aproximadamente. Mas quando nós olhamos pelos olhos da fé, olhando por aquilo que o Senhor está preparado para nós, para que nós possamos alcançar, mas dependendo de quê, irmão? Da fé. A fé é firme fundamento das coisas que nós não podemos esperar e nem ver. Então, quando nós colocamos a fé em Jesus, confiamos no Senhor, então, irmãos, nós devemos esperar com paciência no Senhor. E aí eu vejo aqui José já levado para Faraó, foi vendido para o Egito, e quando ele estava ali caminhando, eu fico imaginando, como ele estava dizendo, eu estava outra hora com meu pai, com meus irmãos, achando que meus irmãos me amavam, e eles me venderam para o Egito. E aí a história vai dizer que quando ele estava lá no Egito, trabalhando no Egito, tudo prosperava, tudo fluía. Mas veio alguma coisa, uma situação na vida dele que ele ocorreu de uma situação e fugiu de algo que poderia prejudicar ele lá na frente, mas ele obedeceu e saiu fora. E quando eu vejo esse contexto, eu vejo José na prisão, por algo que ele não fez, por algo que ele não praticou, mas era um propósito de Deus. E muitas das vezes, meus amados, que essa palavra venha ao nosso coração. Tem coisas que nós fazemos e praticamos, mostramos para o Senhor e vem sobre nossas vidas algo e achamos que morreu, que acabou, que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas para Deus tem a solução, porque o sonho de Deus para as nossas vidas não acabou, não morreu ainda. Mas não é aquele momento que você acha que o seu sonho não vai ser realizado. Mas José, ele passou por a cabeça dele dessa forma. Mas agora eu estou aqui na prisão. Mas agora eu não fiz nada de errado. E Faraó me prendeu aqui na prisão. Mas por que eu estou aqui? Por que estou passando essa situação? Irmãos, aprende uma coisa aqui com esse homem aqui,
de Deus, um homem que servia ao Senhor, que confiava no Deus Todo-Poderoso. José, por algo que ele não fez, passou por uma situação difícil, além disso, dos seus próprios irmãos vender, de família, de próprio sangue, ser vendido e ainda ir para a prisão ainda, por algo que ele não fez, por algo que ele não cometeu. Quando você faz alguma coisa, você está ciente de algo que ocorreu sobre as nossas vidas. Mas quando é algo que você não faz, você vai pagar um preço por algo que você não fez. Então, eu queria, dentro desse contexto, meus irmãos, falar algo que ocorreu conosco já faz 15 dias, que nós estávamos indo para Tapetininga, eu, pastor José Colares, para fazer um culto ali na igreja de Tapetininga, e eu peguei um carro emprestado do meu concunhado, e ele com todo amor, com todo carinho, não disse não, mas me emprestou o carro, e eu com todo cuidado, com todo amor também, que eu estava com aquele carro, cuidando, e fui para Tapetininga, tranquilo, eu e o pastor, estava tudo bom, chuvinha fraca, e quando nós estávamos indo, chegando já quase no finalzinho ali da Castelo Branco, para ir para Tatuí, para Raposo ali, para pegar Sorocaba, o carro deu um negócio no volante, no pneu do lado direito, o carro coisou o volante, pisei no freio, não tinha mais freio, perdeu o controle da direção, e o carro voltou para a esquerda, subiu na rampa, a roda já ficou ali na rampa, e aí o carro começou a cair na valeta. Irmãos, foi muito feio, o carro ia capotando, virou para o lado direito, bateu, estourou a roda do lado direito, o pastor gritou, Jesus, Jesus, nós gritamos Jesus, na hora que o carro estava estabilizando na valeta, que passou pela minha cabeça? O carro dos outros, o sentimento da culpa veio sobre mim, o carro não era meu, era de pessoas que é querida, pessoas que emprestou com o maior carinho, com o maior amor, e veio aquele sentimento na minha cabeça, no meu coração, primeira coisa que veio, porque às vezes, irmão, a gente vai viajar e já tem um costume, a gente vai pregando um costume, acabei viajando muito com o pastor, e eu queria alcançar porque eu não conhecia o caminho, não colocava no Waze, e eu comecei a correr bastante, e aí eu acabei acostumando, só que nesse dia, irmão, não estava correndo. O pastor Zé Colares está aqui e ele pode comprovar nisso, eu não estava correndo, estava tranquilo, estava fazendo uma curva, e nessa curva também a gente não corre na curva, estava mais ou menos 80 por hora, 90 o máximo, e ali veio o carro cair e capotar, irmãos. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, o sonho de Deus, irmão, não acabou, não foi frustrado, foi algo que ocorreu, foi, irmão. E ali, o pastor acabou chegando, o pastor Zé Carlos, o pastor Edmeia, foram para Tapetininga com o pastor Zé Colares novamente. Eu fiquei mais o meu concunhado para colocar o carro no guincho, e depois eu fui para a chácara dele, e lá eu descansei um pouquinho, comecei a raciocinar, comecei a glorificar o Senhor, e não reclamei, eu fiquei meio, pensativo, mas não fiquei reclamando, o pastor está ali testemunho, não fiquei reclamando, não fiquei porque aconteceu isso, porque Deus permitiu isso, não, eu fiquei só imaginando como que foi a situação, irmão. Ou poderia ser pior, e nós não se machucamos, não ferimos, não aconteceu nada conosco. Sabe o que eu lembrei? De Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Nem o fio de cabelo nosso foi prejudicado, irmão. Então isso é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Porque conforme o carro bateu e caiu na rampa, irmão, foi feia a situação. E o carro não aconteceu, não estourou os airbags, não quebrou vidro, só quebrou a suspensão, só a parte de suspensão. Então, o motor funcionava, não estourou o radiador, não estourou nada. E agora, por esses dias, para a honra e a glória do Senhor Jesus, já foi tudo comprovado, deu PT no carro, o seguro vai pagar tudo. Então, tudo isso, irmão, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Já estava preocupado também que, eu achava que ia gastar um dinheiro financeiramente falando, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, ele se beneficiou também, que ele já vai pegar o valor de tabela. Então, isso, irmão, é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Às vezes o inimigo, ele quer tentar nos parar, quer nos tentar nos frustrar,
quer nos tentar de que nós podemos desistir, desanimar. E aí, irmãos, o que acontece sobre as nossas vidas? O Senhor está no plano, o Senhor está no caminho, o Senhor está abençoando, o Senhor está colocando a mão. E muitas das vezes a gente não quer enxergar isso. Nós só quer ver só nos benefícios, só naquilo que Deus tem providenciado para nós. Mas na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora do problema, nós olhamos para cima e reclamamos: mas por que, Senhor? Mas por que aconteceu isso comigo? Por que ocorreu isso para a minha vida? Eu fiz algo de errado? Não, irmãos. Quando algo acontece, é porque Deus permitiu. José, quando ele se deparou aqui com a vida, com os irmãos dele, na hora que eles tiveram no tempo de seca, o que ocorreu sobre a vida deles? Eles foram comprar lá no Egito. Era lá onde tinha o mantimento, porque onde ele estava antes, não tinha mais, já tinha acabado o mantimento. Mas Deus deu todo o processo, veio há 7 anos de vacas magras, para quê? Para que o povo recorresse lá onde José estivesse. E foi lá onde José reconheceu que Deus foi que providenciou, foi Deus que colocou ele nessa situação, foi ele entendeu que foi o próprio Deus que colocou para ele chegar a ser um governante. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus amados, o que Deus está falando para conosco? Mas o propósito de Deus nas nossas vidas, irmão, não é deixar nós no deserto, não é deixar nós na dificuldade, no problema. Não, irmão, é para nos ensinar. É para que nós possamos, irmão, chegar numa situação para nós podermos ser alguém na vida lá na frente, um governante, uma situação maravilhosa da parte de Deus. Por quê? Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria. E eu tenho pedido muito a Deus sabedoria. E aí, quando cheguei lá na chácara, irmão, quase não estava conseguindo dormir, mas não é porque eu estava reclamando, mas porque eu estava tentando refletir de o que eu tinha ocorrido. Como aconteceu aquela situação do carro, porque o carro não era um carro qualquer, era um carro, um Porsche bom, era um carro top, era um carro que tinha mais de 5 airbags, e era um carro que tinha estabilidade. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e de repente consegui dormir. No outro dia de manhãzinha, eu recebo a notícia da minha sogra, falando: ó, não vou ficar aqui mais na chácara, e você vai levar o carro. Eu falei: Jesus, acabou a noite dando PT num carro, agora eu vou ter que vir com o carro da minha sogra novamente, mais carro emprestado ainda. Eu falei: Jesus, está nas tuas mãos, eu aceito. E nem eu falei nada para minha sogra nessa idade, nós não contamos nada da situação, né? Só perguntou do carro, só contou que o carro quebrou, e o carro foi no guincho e levou o carro embora. E aí a sogra não entendeu nada, falou assim: ó, você vai levar o carro, e você vai com o meu irmão dirigindo. Eu falei: tá bom, amém, Deus abençoe. E aí, irmão, vim tranquilo, dirigindo o carro, mesma velocidade normal da estrada, não aconteceu nada. O carro estava estabilizado, o carro estava tudo certinho, o carro um Porsche pequeno. E o carro que nós estávamos era para que ter acontecido mesmo, porque o carro tinha um Porsche grande, tinha estabilidade. Até o pastor José Colares falou assim: mas eita, que carrão. Eu falei: é o carro do meu cunhado. Então isso é importante na nossa vida, irmão, entendemos que o propósito de Deus não é parar a obra dele, não é parar o seu sonho para com ele, não, é para que seu sonho seja continuado. E eu entendo aqui, irmão, algo que quando Deus deu esses planos para José, Deus deu sabedoria para ele. Como ele ia entender um propósito de Deus, 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas, e nesses 7 anos ele ia armazenar todo aquele alimento para o povo do Israel, povo daquela época, não passasse fome. Até mesmo os irmãos de José e o seu pai Jacó, e trouxeram todos, irmão, para o Egito. José trouxe o pai, trouxe os irmãos, parentes, mulher de seus irmãos, as vacas, os cabritos, né, tudo, trouxeram. Então, o mantimento, irmão, naquela época era muito. Então, eu fico entendendo, irmão, que hoje, muitas das vezes, o que acontece sobre as nossas vidas? Que Deus dá algo nas nossas mãos, você faz um projeto, você faz uns planos, ou você financia algo, aí de você
já aquele mês que foi bom, de você pagar 2 prestações, para você já eliminar aquela dívida, não. Você pega, paga uma e deixa a outra e vai gastar aquela outra que você guardou. E aí o mês que vem caiu a produção, você ficou menos, e aí você não consegue pagar a outra prestação do mês que vem, ou você vai querer pagar só o mínimo. Então não acontece, muitas das vezes a pessoa pega um cartão de crédito, não sabe lidar com o cartão de crédito, você vai lá pagar o valor total, você só paga o mínimo. Aí quando você vem um juro a mais em cima. Então, irmão, já que você não consegue, pede sabedoria a Deus. Pede diante da palavra do Senhor, que Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria, e você não vai ficar devendo para ninguém. Porque Deus não deixa nós sofrer, irmãos, com nossos próprios erros. Nós só erramos, nós só fazemos algo quando Deus não revela algo para nós. Quando Deus não corrige nós. Mas quando Deus está corrigindo, Deus está falando conosco na palavra, então nós temos que pôr em prática. Nós temos que agir a nossa fé. Então a palavra do Senhor nos traz um ensinamento para nós, como José, como o pastor. José ia administrar ali todo o povo do Egito, e além mais daquela região de Israel, que o povo ia se apoderar, ia ter um lugar para que o pai dele e toda a sua família ficasse naquele ali, e tivesse todos os aposentos e todas as suas finanças, todas as suas comandação da obra-prima que Deus mandou para José. Então, meus amados, se Deus colocou algo nas suas mãos, peça ao Senhor, ministra. Lembra da passagem que Jesus estava reunido com o seu povo, e o seu povo tem não sei quantos mil homens, mulheres e crianças, e não tinha como dispensar aquele povo, e o povo estava com fome. Ele viu o povo com fome, e se o povo fosse sair dali com fome, perecia. O que ele fez? Pegou os pãezinhos, os peixinhos, levantou e deu graças ao Pai, e partiu e mandou distribuir. E o que ocorreu sobre aquela multidão? Todos foram saciados sua fome, todos foram de barriga cheia, mas ainda sobraram cesto cheio. Então esse é o nosso Jesus. Eu creio nesse Jesus, meus amados. Eu creio em Jesus, que se você está com dificuldade, você não tem como estar com aquela dívida, você tem um dinheiro, você ora a Deus, pedir estratégia, Deus pedir para Deus multiplicar, Deus faz um milagre, o impossível. Só que você não pode fazer mais de novo aquela dívida. Você não pode mais ser imprudente naquilo que você estava fazendo. Por que eu estou falando dessa forma? Porque José, ele fez isso para com Deus. Ele pediu para Deus estratégia, sabedoria para administrar aquele alimento, aquele mantimento. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, Ele fez tudo certinho, tudo conforme a vontade de Deus. Mas, quando nós ficamos, irmão, imprudentes, aí ocorre tanta coisa na nossa vida, nós ficamos com a cabeça coçando, não dormimos direito, porque fizemos dívida demais. Nós passamos do limite. Teve uma época, irmão, vou contar aqui um testemunho rápido, para aumentar a fé dos irmãos. Teve uma época que eu estava uma situação boa, tinha uma Fremont, um carro bom, um Porsche grande, e eu planejei tudo certinho. Eu falei, eu vou vender o carro, consegui pegar um valor na época, 55 mil, e já teve mais um bônus, troquei num Compass. Aí depois veio uma situação, irmão, que ocorreu sobre as nossas vidas, que eu acabei não fazendo, perguntando, ela que cuidava da parte financeira, e a pessoa não fez certo, irmão. E a gente acabei perdendo esse carro. Perdemos mais ou menos, na base, mais ou menos, uns 150 mil, na época. E eu peguei e falei, então agora eu não vou comprar um carro, não vou pagar seguro, não vou pagar PVA, caro, nada. Vou comprar um carro que não precisa pagar nada. E esse dinheiro eu vou começar a juntar. Olha o que Deus me deu a estratégia. E aí o que eu fiz? Comprei um Palio. Um Palio que não pagava, coloquei só um alarme só, um bloqueador. E num ano andando com esse Palio,
eu consegui juntar o dinheiro que eu perdi lá atrás, intermédio de quê, irmão? Não pagando PVA, seguro obrigatório, nem pagando, mais outras documentação que tem no carro. Aí quando foi outro dia, arrumei o carro bonitinho, eu falei, agora eu vou comprar um carrinho melhor. E eu vou vender esse carro. Eu comprei uma Space Fox. E esse Palio eu vendi para o Gil, para o funcionário do Gil. Vendi parcelado no cheque, vendi para ele. E depois eu peguei um Peugeot. Falei, não vou pagar também PVA nem... Irmão, olha o plano que Deus fez na minha vida. Eu consegui estabilizar? Consegui. Por quê? Porque se você pega um carro, valor alto, e você pega naquele carro, você paga PVA caro, paga seguro obrigatório, paga um monte de coisa para possuir o carro. E se você pega um carro simples que leva para você para o trabalho, para a igreja, e vai para o seu serviço, vai para onde você vai, no mercado, vai para onde você quiser. Então você vai desfrutar e não vai ter custo. Não tem combustível, não gasta muito combustível. Então tudo isso é o que, irmão? Estratégia, é Deus dando sabedoria. Aí eu olho para José. Quando eu entro no contexto, irmão, que é para aumentar a fé dos irmãos. Quando eu olho para o contexto de José, irmão, eu vejo José trabalhando da mesma forma, com os seus mantimentos. Ele pega as suas coisas lá, os tamborzão, e mantém o milho, mantém o feijão, mantém o arroz, tudo lá. Para quê? Para que o povo que está passando fome venha comprar no Egito. Não é assim que acontece? Pode ver. Tem gente, irmão, chega no final de ano, vai gastar, vai viajar, vai fazer isso, comprar passagem, comprar até coisa... Não, irmãos, eu tenho vontade de fazer um cruzeiro. Eu já falei, né, para mim... Aí eu falei assim, eu poderia, dentro de um ano, comprar para viajar de cruzeiro. Você compra, vai pagando 150 por mês. Quando chegar no final do ano, você já pagou. Agora, se você viaja e fica devendo, aí você fala, mas gastei 5 mil, mas agora eu já tenho que pagar durante um ano. Então não, por que você não já paga antes, para depois você viajar? Mas tem pessoas não, tem pessoas que já querem viajar, aí já gasta o dinheiro que não tem que trabalhar o ano inteirinho para pagar, e depois faz mais dívida e fica na dívida, endividado. Aí fica sem entender o porquê, a situação. Então, meus amados, vamos olhar aqui para José, que Deus deu estratégia para José, Deus deu força para José, deu sabedoria para José, mas que nós podemos entender, irmão, o amor. E eu queria compartilhar com os irmãos. Aí vem aqui, ó, em Hebreus, uma coisa muito importante para a gente entender aqui, ó, Hebreus 11, quem põe aí para nós, Hebreus 11, capítulo 22, nos diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, José, aproximando da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. O que ocorreu aqui, meus amados? Deus já tinha todos os planos. José morreu lá no Egito, Deus planejou tudo certinho, tirou Moisés do Egito, levou ele para a cidade lá, preparou Moisés, apareceu para Moisés na sarça e mandou: Moisés, agora vai lá, tira o povo lá do Egito, que meu povo está sofrendo, que meu povo está perecendo lá, na mão daquele homem, que está fazendo meu povo de escravo. Então vai lá, Moisés. E Moisés obedece, vai, e aí vai e chama mais um para com ele, e ele faz a vontade do Senhor. O propósito de Deus, o plano de Deus não foi frustrado, não foi morto. E aí o que acontece? Quando tudo acontece, as 10 pragas, acontece, Moisés sai do Egito. Sai sozinho? Não. Sai com quanto? Com o povo de Israel, com as coisas de Israel, com os boi, com os ossos de José, e leva para a terra lá, que Deus prometeu, que manda leite e mel. Então eu vejo, meus amados, a fé é importante nas nossas vidas. A fé, nós temos que ter a fé firmada em Deus. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos planejar diante do Senhor,
Senhor, eu tenho um sonho, tenho um projeto, tenho uma visão, quero montar algo. Está com a sua fé firmada em Deus? Vai em frente, que Deus é contigo. Deus vai dar a estratégia, Deus vai dar os planos, Deus vai te dar tudo conforme que Ele deu, como deu para José. E muitas das vezes, irmãos, nós fracassamos, erramos, olhamos só para o B, ciclano, C, familiares. Se você conta então, aí voltando aqui um pouquinho aqui atrás aqui de José aqui, mas por que aconteceu isso com José? Foi os irmãos dele? Não, porque a palavra diz aqui, ó, bem claramente para nós aqui, no versículo 8: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Então quer dizer, José estava no poço, estava passando o povo, que comprava o povo ali para o povo do Egito, e aí o povo passou, aí os irmãos lembraram, ó, peraí, vamos vender ele. Pegaram, venderam José para com aquele homem. Mas não foi os irmãos de José, não. Foi o próprio Deus. Ele entendeu José. E José, quando falou isso para os irmãos dele, irmãos, agora hoje, vai fazer isso com alguém. Agora hoje, vai fazer uma pessoa dessa forma. Vai trair seus próprios irmãos, vai fazer algo para seus irmãos. Vixe, a pessoa já quer pôr lá na forca. Já quer, não. Principalmente hoje, negócio de herança, né? Esse negócio de herança, negócio de querer ter mais, seu dote. Pessoa que antes do pai partir, a pessoa já quer a herança, já quer partir já o que não tem, que não conquistou. Então, meus amados, José entende aqui que o propósito de Deus para com a vida dele foi o próprio Deus. Ele entendeu, o próprio Deus enviou ele nessa situação. Se você hoje, nós hoje, estiver passando alguma situação, irmão, não reclame. Não põe culpa no seu parente, no seu enteado, não põe culpa no ciclano, não põe culpa em ninguém, nem em Deus. Você só agradece a Deus, que Deus está colocando um propósito, um caminho, para que lá amanhã depois, você ser visto por Deus. A sua história ser visto por outros. Isso é de Deus, irmãos. Isso é revelação de Deus. Porque há muitas das vezes, irmãos, o que acontece conosco? Achando que, foi fulano, ciclano está com inveja, não sei o que, aquela situação. Não, irmão, fulano de tal fez macumba contra a minha vida. Irmãos, e nesse dia, pastor, eu conversando com a Assis, na conveniência lá do posto, onde nós parou o carro lá, que deixaram o carro lá para o carro guincho vir, eu estava conversando com ele sobre isso. Falei, mano, vou falar uma coisa para você. Isso é inveja contra a sua vida. Aí ele conversando comigo falou assim, sabe de uma? Pode ter inveja, mas não estou nem aí. Eu não acredito nessas coisas. Eu estou aqui, mas Deus tem o melhor, Deus tem mais ainda para me dar. Porque aconteceu uma situação com ele, outra uma situação, irmão, que eu vou falar para vocês, se os irmãos entenderam o que aconteceu com ele, foi muito grave. E ele sem fazer nada, irmão. E veio sobre ele uma situação que abriram empresa no nome dele, irmão. Muitas empresas. Então, ele sem fazer nada. Então, o inimigo é sujo. Mas ele está ali firme com Deus, firme na fé. Eu falei, é isso mesmo, nós temos que estar firme com o Senhor. Irmão, nós não podemos pôr as coisas na cabeça. Não. Tem gente que fica falando assim, fulano de tal tem meditado lá atrás. Lá. Não, irmão. Meus parentes lá de trás. Não, não é, irmão. Quando Deus nos salva, Deus nos resgata, nós somos nova criatura. Você é nova criatura nessa noite? Então glorifica o Senhor, exalta o Senhor. Se tudo está ocorrendo, irmão, vai ter lá na frente a sua vitória, a sua bênção, porque Ele é fiel para conosco, amém?